A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Eu espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para poder apresentar mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. E a lição que nós estaremos apresentando hoje é a lição de número 5, que tem como tema o avivamento na vida da igreja. Eu quero convidar você de antemão, se você não assistiu às outras aulas, que você vá lá, assista, ou que você participe das nossas escolas, nas nossas congregações aqui no Campus Ceasa. E quero dizer para você que você é muito bem-vindo em nossas congregações. De antemão, quero deixar um abraço também todo especial aí ao nosso presidente, pastor Zé Carlos, que é o nosso líder, e em especial aqui também aos nossos professores da nossa congregação, na pessoa dos coordenadores, presbítero Cleudson e diácono Alain. Eu quero abraçar todos vocês, professores e alunos. Deus abençoe suas vidas. Vamos lá? Então vamos lá. A lição de hoje que nós estaremos abordando é a quinta lição, que tem como tema o avivamento na vida da igreja. Meus irmãos, nós estaremos abordando alguns subtemas aqui que é muito interessante e enriquecedores para as nossas vidas. E a nossa lição de hoje, ela tem como objetivo expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O segundo objetivo é examinar o dinamismo da Igreja Apostólica. Terceiro objetivo é demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Maravilhoso! Olha que abordações nós iremos fazer nesta aula, e eu quero te convidar para ir até o fim, acompanhando, e se for bênção para a sua vida, compartilhe, deixe o seu comentário, divulgue, isso deixa a gente um pouco animado, tá bom? Vamos lá. Para a gente ganhar tempo, nós iremos adentrar logo na introdução, e depois você pode fazer a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe você encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 1 ao 13. Então faça essa leitura. Não vou ler para que o vídeo não fique muito estendido, longo, mas vamos adentrar diretamente nos comentários. Vamos lá. A introdução da nossa lição diz o seguinte: nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado, caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito Santo no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Então, olha só as propostas colocadas diante de nós para esses breves minutos de estudo e de exposição da palavra de Deus. O tópico de número 1 diz o seguinte: o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Vamos lá? E o primeiro ponto, o comentarista deixa claro aqui, o chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência de salvação. Guardou isso aí? Sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho, Marcos 1,15. Pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. Em 1 João 5, 2 e 4, é uma leitura muito interessante, eu recomendo. E finalmente a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Vamos lá. Então, irmãos, entendemos o seguinte aqui, que para que nós possamos experimentar o batismo no Espírito Santo, primeiro é necessário crer.
A gente crê, a gente aceita o Senhor Jesus, e a partir do momento que nós cremos, aceitando Ele como Senhor e Salvador de nossa vida, nós devemos, a partir daí, aceitar o batismo, porque ser batizado, esse é o batismo nas águas. E, por fim, buscar a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E daí, neste processo contínuo, nós somos alcançados também pelo batismo no Espírito Santo. Obviamente, vem de Deus. Também não podemos usá-la como via de regra, porque nós temos experiências aí que a pessoa, no ato da aceitação ao Senhor Jesus, também fora batizado com o Espírito Santo. Mas o processo dinâmico é exatamente esse. Aceita, crê, se batiza e recebe o Espírito Santo através do processo de santificação. Ok? A promessa é para todos os salvos. Olha que maravilha! Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Atos 1, do 12 ao 14. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus em Atos 2:1, e nós podemos conferir isso. E de repente o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa. Ao final do 2º capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Assim, o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos, em todas as épocas, culturas e geografias. Então, a promessa do batismo com o Espírito Santo não é uma coisa que foi para um tempo, para um momento da igreja, mas segundo o apóstolo Pedro aqui, é para todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares, a todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, meu irmão, se você deseja o batismo com o Espírito Santo, eu quero lhe afirmar que é uma promessa que está para você. E você pode buscá-la. Você não já aceitou Jesus? Você já não vive na presença de Jesus? Você já não se submeteu ao batismo? Você não está buscando o processo de santificação? Você não tem se santificado, buscado cada dia mais? Então, é só uma questão de tempo. Continue se santificando, que você vai ser abençoado por essa grande promessa e grande bênção. Como disse em aulas anteriores, que não existe bênção maior para a vida do ser humano do que ele ser cheio do Espírito Santo. Vamos lá? O ponto de número 3, abordaremos o seguinte: o engano dos sensacionistas. Vamos lá? O que quer dizer isso? Vamos então para a nossa lição. Ela é autoexplicativa. O sensacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, segundo os seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria convenção. Já estudamos entre mestres anteriores que o Novo Testamento e principalmente o livro de Atos mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito já eram salvos e que os dons espirituais transbordaram os limites da igreja apostólica. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo com evidências físicas de falar em línguas estranhas,
bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Interessante aqui, né? Para nós comentarmos um pouco sobre este ponto, que é o último ponto do primeiro tópico, é necessário a gente lembrar que os discípulos, eles já eram seguidores de Jesus, já eram salvos, já conheciam a palavra e eles estavam sob a obediência do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando ele subiu aos céus, antes disso ele deu ordem à sua igreja. Qual foi a ordem? Para que ficasse em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, e assim ser testemunha do Senhor. Estou em Jerusalém, em toda a Judéia, em todos os lugares até os confins da terra. Então, irmãos, percebe-se que sobre essa orientação, o Senhor Jesus preparou muito bem o cenário para que fizesse o derramamento do Espírito Santo. Então no dia de Pentecoste ali, os discípulos reunidos, e é necessário também lembrar que a festa de Pentecoste era a segunda maior festa do povo judeu. E nessa segunda maior festa reunia-se todas as nações. Festa essa que também era conhecida como a festa das colheitas, onde as nações todas reuniam-se ali, os que acreditavam no Deus de Israel, para lhe render louvores, para adorar o Senhor, o Deus de Israel. Exatamente neste evento foi em que Deus derrama do seu Espírito, cumprindo assim a promessa do que estava escrito ali em Joel, capítulo 2, e como também o apóstolo Pedro, ele vem reafirmando o que estava acontecendo. E aqui, irmãos, para a gente entender e ver como a gente consegue ter a mente esclarecida e desbancar alguns falsos ensinamentos, como aqui o escritor ele pontuou, das igrejas primitivas e de algumas igrejas reformadas, que dizem que o batismo no Espírito Santo, aquele movimento pentecostal, foi algo ali bem distinto para aquele tempo, para aquele momento. A gente precisa entender que as Escrituras Sagradas, ela não mente. E negar o batismo do Espírito Santo hoje, em pleno século XXI, para as pessoas, negar essa realidade é também negar as Escrituras Sagradas. E é por isso que o escritor ele colocou aqui que os teólogos deste pensamento, eles fazem um grande malabarismo, porque eles desacreditam a palavra de Deus. Eles anulam o que está escrito para poder aplicar o seu entendimento. Quando o apóstolo Pedro ele se coloca de pé ali, ele reafirma, diz o seguinte, ao final do segundo capítulo aqui, o apóstolo Pedro ele afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, e todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, nós fomos chamados por Deus nesse tempo. Nós fomos alcançados por essa promessa. E essa promessa ainda está disponível. Então, encerrando aqui esse primeiro tópico, eu quero pedir a você que você rejeite esses ensinamentos. Esses ensinamentos que dizem que o batismo já é a própria convenção. Isso aí. Ou ensinamentos que não precisa que o Espírito Santo na vida do homem, quando ele aceita, quando ele se batiza, isso aí não cola não, porque é anular as Escrituras Sagradas, é anular o que está escrito em Joel, é anular o que Pedro reafirmou, e você pode conferir isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, que é bem categórico, que a promessa diz respeito a nós, há 2000 anos atrás, aos nossos filhos, que é a posteridade, e a todos os que estão longe, que era os da promessa, Judéia, os confins da terra, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então você vê que é uma promessa
o batismo no Espírito Santo é para todos os salvos, em todas as épocas, em todas as culturas e em todas as geografias. Aonde houver um crente que crê na palavra de Deus, que aceitou Jesus de todo o coração e está buscando se santificar, ou passando pelo processo de santificação, vivendo a santificação, essa promessa é para você, meu irmão. Seja cheio do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Vamos lá. E Deus abençoe sua busca. Vamos então para o tópico de número 2. O tópico de número 2, abordaremos o seguinte: o dinamismo da Igreja Apostólica. O ponto de número 1 diz assim: a Igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a Igreja passou a existir no dia de Pentecoste. Isso ocorreu sob a atuação do Espírito Santo. A Igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina. Êxodo 40, do 34 ao 35. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Atos 2. Portanto, ali no Pentecoste, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Então, o Espírito Santo, ele é o responsável pela igreja avivada. O Espírito Santo foi quem encorajou os discípulos de Jesus a anunciarem naquela grande festa, a festa de Pentecoste, as maravilhas de Deus, magnificando, falando das maravilhas do Senhor. Antes disso, os discípulos eram apenas homens, com medo da bárbare que aconteceu com o Senhor Jesus. Depois disso, os discípulos se tornaram arautos de Deus, porta-vozes do Senhor, através do Espírito Santo. Então aqui o escritor ele é muito feliz ao dizer que ali no Pentecoste o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Então a igreja avivada é uma igreja que tem a presença do Espírito Santo, é a igreja que busca o Espírito Santo, é uma igreja que vive em santificação e valoriza a presença do Espírito Santo. Vamos lá. O ponto de número 2 diz o seguinte: a igreja depois do Pentecostes, os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: convenção e batismo, Atos 2:41, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecoste, a Igreja Apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Atos 2:42. Você pode conferir na sua Bíblia. Havia também temor, sinais e maravilhas, além de cuidado especial para com os irmãos carentes. O avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas: espiritual. Vamos lá. A primeira é piedade, palavra e oração. E social, comunhão, que é suprir a carência. Então vamos lá, uma igreja avivada, ou seja, o avivamento espiritual, ela vai viver dentro dessas duas esferas, que é a espiritual e a social. E é muito interessante a gente atentar para isso aqui. Então vamos lá. Na espiritual, o cristão ou crente, ele deve viver uma vida piedosa, uma vida de amor,
para com o seu próximo, para com a sua igreja, para com o seu semelhante, para aqueles que os cercam. Na esfera espiritual, nós também devemos atentar para a palavra de Deus e de maneira nenhuma negligenciá-la, porque a palavra de Deus revela a vontade de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus vai revelar o pensamento de Deus e o que Ele quer para nós. Então a palavra de Deus vai pautar as nossas decisões, as nossas escolhas. Então a primeira esfera, a espiritual, é piedade, palavra de Deus, e não podemos de maneira nenhuma descartar uma coisa que é muito interessante aqui, a oração. A oração. Uma igreja avivada é uma igreja que exercita-se na piedade, que guarda a palavra de Deus, respeita, ama, medita, de dia e de noite, como disse o cantor, o salmista, o poeta, e não abre mão da oração. Uma igreja avivada, ela vive na piedade, na palavra de Deus e na oração. E a segunda esfera de uma igreja avivada é a social, que é a comunhão e suprir a carência. Se a gente for ver ali rapidinho no livro de Atos dos Apóstolos, qual foi o propósito da instituição da diaconia na igreja? A igreja crescia em número extraordinários. O apóstolo vai dizer que mais de 2.000 pessoas agregaram somente naquele primeiro discurso de Pedro. E é uma realidade que a gente tem que atentar, que aonde tem pessoas, aonde tem agrupamentos, ajuntamentos, a gente vai encontrar problemas. E a gente precisa entender isso. Igreja pequena, a gente tem problemas pequenos. Quem trabalha na liderança sabe disso. Igreja grande, problemas grandes. Problemas grandes. E qual era o problema que era evidente ali naquela igreja, na sua acessão? Estava nascendo, crescendo. Qual era o problema? O problema ali era o social, porque a igreja tinha que assistir às necessidades dos irmãos. E algumas pessoas eram desprezadas. Os discípulos, eles concordaram que não poderiam deixar a palavra de Deus e a oração. Então eles instituíram ali os diáconos para suprir as necessidades das pessoas, sem fazer acepção, sem desprezar a ninguém. E ali nós podemos ver os critérios que eles avaliavam as pessoas, os critérios que deveriam ser observados. A gente tinha que ser honesto, tinha que ser fiel, tinha que... Vários pontinhos ali que devem ser observados nessas escolhas. Nós podemos perceber isso, que a igreja foi muito feliz nas suas escolhas, escolhendo alguns diáconos que foram muito bem, foram referências, como Estevão, Filipe, e dentre outros, que a Bíblia não cita o nome. Vamos lá. A igreja também, por ser grande, a gente precisa entender isso. Ela precisa entender que as necessidades faz parte. Onde tem o contexto de pessoas, existe necessidades. Existe uma linha teológica aí que fala que as pessoas têm que ser ricas. E não é bem assim. O próprio Deus lá no livro, lá no Pentateuco, você vai ver escrito que nunca falta pobres na terra. O Senhor Jesus vai dizer: as pessoas necessitadas, os pobres, vocês sempre terão convosco. Quando aquela mulher faz aquela oferta, joga sobre ele aquele unguento, aquele bálsamo. Mas uma coisa que não pode acontecer, e é por isso que a vida, uma igreja avivada, ela tem que viver
uma vida espiritual sadia e uma vida social sadia. Porque uma coisa não pode acontecer: os nossos irmãos, eles não podem viver em necessidade. É por isso que o apóstolo vai dizer ali, e ele é feliz quando ele diz, né, que nós devemos falar as nossas necessidades com os santos. E a partir da realidade da igreja, claro, a igreja se reúne para ajudá-los. Isso se chama o exercício da piedade também. Isso se chama o amor, a comunhão. Então a gente vive em comunhão. A segunda esfera de uma igreja avivada é a comunhão e suprir as necessidades uns dos outros. Então na igreja ali primitiva, aqueles que tinham muito repartia com os que não tinham absolutamente nada. E assim as pessoas ali não tinham necessidades, não passavam fome. Então esse é o papel da igreja do século 21, avivada na presença de Deus. Vamos lá. Então vamos para o tópico de número 3, que tem como subtema aqui um ministério ungido para os dias atuais. Eu estou correndo aqui para a gente não ser muito extensivo no nosso vídeo, para que as pessoas que assistam sintam prazer em assistir, divulgar e receber toda a edificação e deixar também o seu comentário. Vamos lá. Então, o tópico de número 3, nós abordaremos o seguinte: um ministério ungido para os dias atuais, na unção do Espírito Santo. Vamos lá. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais, milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou. Que aconteceria em Marcos 16, versículo 18. O ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensavelmente a missão da igreja nesses dias. Eu gosto de pegar sempre a parte final para partir e tecer o comentário. Olha só, o ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nestes dias. Vamos lá. Nós temos vivido, meus irmãos, momentos meio que estranhos, também descrito ali nas Escrituras Sagradas, previsto. Mas a gente precisa entender o que é um ministério ungido. Um ministério ungido. O que é um ministério que tem a presença de Deus, que está pautado, orientado pela orientação do Espírito Santo. A gente tem que perceber isso. Então, a igreja primitiva, ela nos dá uma aula, nos deixa um grande ensinamento e é um modelo para nós. Quando diz que sinais de um ministério ungido é quando nós vemos salvação de almas, é quando nós vemos curas de enfermos, é quando nós vemos expulsão de demônios, é quando os obreiros ele põem as mãos ainda sobre o enfermo é curado. Querendo Deus, quem é que pode impedir? Então isso fazia parte do ministério da igreja primitiva, que é um modelo para a nossa igreja atual. Vamos lá. E o ponto de número 2 diz o seguinte: um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Marcos 16, 20. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus.
merece um comentário. Meus irmãos, nós temos visto hoje nos dias atuais umas coisas que não tem nada a ver com o que nós aprendemos à luz das Escrituras Sagradas. Tem nada a ver. É certo que o conhecimento, nós devemos buscá-lo, principalmente o conhecimento bíblico. Lá no livro de Oséias está escrito que o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. É necessário a gente ter todo o conhecimento que estiver a nós disponível. Inclusive a Bíblia é cheia de homens de conhecimentos extraordinários. Inclusive Moisés, o maior legislador de Israel, foi conhecido como um homem que dominava todas as ciências de sua época. Era conhecedor. Nós temos também exemplo como o apóstolo Paulo. Podemos o homem que mais escreveu no Novo Testamento, o homem que ele dominava todos os idiomas de sua época. Então, mas o que é que nós vemos diante desses homens aí que a gente procura entender aqui? Fazendo uma aplicação pessoal. É que o conhecimento secular, o conhecimento humano, ele é útil, mas ele não pode ser o principal fator para a vida de um ministério, para a existência de um ministério. Porque o escritor ele é muito feliz quando ele deixa aqui bem claro os instrumentos formais, acadêmicos, dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos. E tudo isso é muito bom. A homilética, a hermenêutica, a exegese. Então, isso dá habilidade para a gente se aproximar das Escrituras Sagradas. Mas isso não é tudo. O que é mais importante para um ministério, o que é mais importante é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O obreiro precisa do Espírito Santo em sua vida, lhe orientando na mensagem, lhe orientando nas decisões, lhe orientando no fazer da obra de Deus, porque é o Espírito Santo que assegura o sucesso do ministério. É o Espírito Santo. De pouco adianta as técnicas de hermenêuticas, as habilidades na exegese e na homilética, se o Espírito Santo não estiver na vida da pessoa. Precisamos buscar essa presença. Precisamos ser cheios dessa presença. E precisamos priorizar o Espírito Santo. Porque é Ele que vai confirmar com a imposição de mãos, é Ele que vai confirmar a mensagem com salvação de almas, é Ele que vai confirmar a expulsão de demônios, que nós temos vivido dias tenebrosos, demônios e muitos demônios lutando para atrapalhar a obra de Deus. E é o Espírito Santo que repele, que expulsa. Então, mais importante, não estou dizendo que não é importante os conhecimentos acadêmicos, mas eu estou falando aqui, mais importante do que os conhecimentos acadêmicos é a presença do Espírito, é a unção do Espírito. Olha, é você estar no Espírito, ungido, untado, Ele em você e você nele, e assim a obra do Pai acontecendo. Vamos lá? Então vamos partir para o ponto de número 3, que tem como que nós iremos abordar aqui, glorifica a Cristo. Então, o ministério avivado, ele glorifica a Cristo. O ministério avivado, ele é ungido pelo Espírito Santo e glorifica exclusivamente ao Senhor e não o homem. Está preparado aí? Está preparado? Então vamos lá. Não por acaso, nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. João 16, do 13 ao 14. Assim, toda a mensagem do Evangelho
e atividade sob a direção do Espírito Santo deve glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus em Cristo que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Existe hoje ministérios que estão buscando glórias pessoais. Escute o que eu estou te falando, porque eu mandei você se preparar. A gente tem percebido pessoas que sobem em nossos púlpitos hoje, atualmente, com a única intenção de se autopromover, fazendo das tribunas verdadeiros palanques de apresentação individual, usando o nome de Jesus para divulgar trabalhos pessoais que às vezes não tem nenhum cunho de espiritual. Não tem. Aprendeu a dominar a hermenêutica, a exegese, aprendeu a dominar a homilética, conhece o texto bíblico e agora alguns deles os coach, é como os coaches evangélicos, os coaches gospel. Na verdade, essas pessoas, eles estão buscando glórias para si mesmo. E é muito triste quando a gente percebe isso em cima das nossas tribunas. Homens e mulheres usando da tribuna que o Senhor usou para a glória do nome dele, usando para a glória pessoal, divulgação e autopromoção. É estranho isso acontecer. Mas o escritor diz aqui, ele é muito feliz quando ele coloca aqui: o ministério avivado, ele glorifica a Cristo. Então, meu irmão, se você está subindo em alguma tribuna, está usando o palanque, o público cristão, para se autopromover, Deus vai pedir conta de você. Vai. Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. E eu deixo um conselho para você. Faça como disse João. Importa que ele apareça e que eu diminua. Faça como disse João. Não sou digno de baixando desatar as correias das suas sandálias. Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele apareça. O Senhor Jesus é quem tem que aparecer na sua vida, na sua mensagem, nos trabalhos que você faz dentro de uma igreja, na sua casa. É o Senhor Jesus que tem que aparecer. E se Deus quiser te honrar, isso também ninguém pode impedir. Mas o propósito maior é você glorificar a Deus através da sua vida. Concluindo a nossa mensagem, que já estamos caminhando aqui para 38 minutos, vamos lá. A nossa conclusão diz assim: a Igreja Apostólica nasceu sobre o avivamento do Pentecoste, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo da sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Então eu concluo essa nossa aula dizendo o seguinte, aqui vamos lá. Concluo dizendo o seguinte, fazendo uma igreja avivada é uma igreja que prioriza o Espírito Santo. Uma igreja avivada é uma igreja que prioriza o batismo em águas. Uma igreja avivada é uma igreja que vive pautada a sua vida na piedade, na palavra de Deus e na oração. Uma igreja avivada é uma igreja que não rejeita a parte social que lhe cabe, mas que exercita a sua fé atendendo os necessitados, como está escrito. Uma igreja avivada não é a igreja que sobe em tribunas para poder se autoglorificar homens ou glorificar a homens, mas sim uma igreja que sobe nas tribunas, vai nas praças públicas, que
que vai nos evangelismo glorificar única e exclusivamente o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa nos dar uma igreja avivada. Pode dizer amém? Glória a Deus. Então, antes de encerrar este vídeo, eu quero pedir para você o seguinte. Falei no início e falo agora. Compartilhe. Seja edificado. Deixe um comentário. Continue orando pela minha vida. É muito importante isso. Olha só. Nós estamos aqui nesse momento usando desse instrumento que é a web para poder levar estes vídeos para você, para te edificar. E eu quero nesse momento deixar um abraço grande para todos os pregadores da web, ensinadores, aos professores, todos que têm desejo e vontade, porque não é fácil. Eu gostaria de todos os dias ou todas as semanas divulgar uma aula, mas eu tenho essa dificuldade. Eu glorifico a Deus que é a terceira aula que eu consigo, de forma consecutiva, sem interrupção, transmitir. E eu peço que você assista e divulgue, porque é muito puxado. Não é só chegar aqui, gravar um vídeo e entregar. Existe uma dinâmica, uma busca. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que ter a Bíblia como base, você tem que orar. E você tem que ter também subsídios que dê possibilidade de você fazer as suas explanações e não fugir do tema. Tudo isso é muito importante para que nós consigamos transmitir um vídeo de 30 minutos, 40 minutos como esse. Claro, nós temos uma lição maravilhosa como essa. Olha, que lição maravilhosa. Ela já vem praticamente... É um plano de aula perfeito a nossa lição. É um plano de aula que tem uma sequência didática extraordinária. E nós estamos felizes por poder participar deste momento. Aí eu peço que você ore por mim, para que Deus me possibilite mais oportunidade. Um grande abraço a todos os professores, um grande abraço a todos os guerreiros da web. Deus abençoe a sua vida. Posso orar pela sua vida? Vou orar por você. Querido Deus e Pai, Todo-Poderoso que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por este momento de poder falar da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por cada telespectador. Muito obrigado, Senhor, por essa porta que se nos abriu de poder chegar às pessoas. Muito obrigado por essa lição. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa sequência didática, por essa lição autoexplicativa, por cada um dos professores e alunos que irão compartilhar, Senhor Deus, que irão assistir, que irão, Senhor, deixar seu comentário. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Seja abençoado!